Hebreus capítulo 4, versículo 9. A Bíblia diz, portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Eu vou ler de novo com vocês, olha, a Bíblia está dizendo, portanto, resta um descanso, um repouso, como você está vendo no telão, para o povo de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, Pai. Eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Obrigado hoje à noite, Pai. Por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então nós precisamos aprender um pouco nessa noite. Eu acredito que o Espírito Santo vai nos guiar para um bom lugar através desse texto que nós estamos lendo aqui. Você sabe que possivelmente foi o apóstolo Paulo, mas não se garante, que escreveu a carta aos Hebreus. Então, o escritor aos Hebreus, ele traz uma nota muito importante. Você começa a ler o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o que está acontecendo é que princípio e fundamento da Bíblia está sendo colocado diante daquele povo que congregava em algum lugar naquela estação, né? Para que eles crescessem em fé e entrassem em um lugar. Quando chegamos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 9, nós encontramos esse texto dizendo que resta um descanso, um repouso, um descanso para o povo de Deus. Talvez a gente precise de uma compreensão um pouco mais apurada acerca do que significa esse descanso, né? Algumas vezes já encontrei pessoas muito bem intencionadas, cheias do Espírito Santo, algumas com uma nota inspiracional de fato, e que estavam sendo boca de Deus para mim, outras nem tanto assim, outras só se movendo no campo do natural mesmo, né? E julgando as coisas pela aparência, e disseram para mim assim, rapaz, você precisa dormir, coloca aí, deixa tudo que você está fazendo, porque se você não dormir, você não vai usufruir do que Deus tem para você. E de fato, às vezes nós precisamos parar tudo o que fazemos, para poder entrar em um lugar onde não só o Espírito vai repousar sobre a palavra, mas o seu campo físico, a esfera do corpo também vai repousar um pouco, né? Agora, provavelmente você já tenha desfrutado de um final de semana em que você diz assim, esse final de semana eu vou tirar de férias, uma mini férias, né? Quem sabe você já planejou isso algumas vezes e você vai, e quando começa a segunda-feira você se arrepende e pensa assim, por que eu fui fazer isso? Que eu estou mais cansado do que eu estava antes, né? Nem sempre férias, um controle remoto na sua mão com um sofá maravilhoso e um balde de pipoca, ou nem sempre uma boa cama que faz até massagem em você, nem sempre os dias de viagem, eles vão ser o repouso que você está buscando. Às vezes estamos colocando dinheiro, esforço físico, esforço emocional, esforço financeiro, para encontrarmos um lugar onde vamos descansar, e às vezes não conseguimos desfrutar desse lugar, porque estamos encarando o descanso como uma plataforma natural, e o descanso natural tem o seu valor. Quem está comigo, diga aleluia. Então eu não quero desprezar esse tipo de coisa, mas eu quero te dizer que quando a carta aos Hebreus foi escrita, o que estava sendo entregue aqui era um princípio espiritual, e a vida espiritual, ela está muito acima da vida natural, não é? Você pode dizer assim, uau, eu sou uma pessoa espiritual, um cidadão de Deus aqui na terra, mas eu tenho uma vida cotidiana para viver, e você pode se sentir cansado, você pode se sentir desgastado, mas não mais do que o apóstolo Paulo, que escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16 em diante, ele diz, ainda que meu homem exterior esteja corrompido, o homem interior contudo se renova dia após dia. De fato ele reconhecia que havia uma certa vulnerabilidade na sua carne, aqui fora as coisas estavam sob pressão, aqui fora haviam crises, aqui fora haviam problemas, mas porque ele encontrou um lugar na fé, que o levava para um renovo espiritual, então ele conseguia ficar mais nessa plataforma, de receber o renovo enquanto lidava com pressões, do que cair, porque as pressões estavam muito nervosas e muito preocupantes aqui fora, né? Você tem a sua escolha para fazer nessa noite, no mês de novembro, você tem a sua escolha para fazer no final desse 2022, e à medida que nós nos aproximamos do final do ano, parece que a gasolina vai acabando, mas eu quero te dizer, cada vez que você vem no seu culto, você pode abrir a portinha do seu carro aí, para você abastecer o seu tanque, porque esse lugar é um lugar de encher o tanque, aleluia. Eu me lembro de encontrar uma pessoa na minha caminhada, durante a minha vida, né? Eu conheci uma pessoa que mesmo que tivesse com a carteira cheia, a pessoa parava no posto e punha R$10. Eu estou falando sobre muitos anos atrás, em que R$10 dava para chegar pelo menos na esquina, né? Porque hoje em dia, eu acho que não dá para fazer muita coisa com R$10 de gasolina. Mas a gente andava pelo menos uns 5 quilômetros, quem sabe, com R$10, né? E eu dizia assim, rapaz, por que você não enche o tanque se você está com dinheiro? Não, eu não gosto de gastar dinheiro com gasolina, mas vai gastar fracionado. É um certo tipo de incredulidade que não deixa a pessoa descansar. E sabe qual é o maior sintoma de dificuldade ou
a maior sintoma, a maior dificuldade do ser humano nesses dias, os crentes e os não crentes também, é um negocinho muito, como é que eu posso dizer, um pouco chato, complicado, talvez até um negócio difícil da gente entender, porque não tocamos, não acessamos com as mãos, mas uma palavrinha que se chama ansiedade tem destruído a vida de muitas pessoas, né? E quando o escritor aos Hebreus ele está colocando esse princípio aqui, quem está aqui, diga aleluia. Vocês estavam com saudade de ouvir alguém pregando desse jeito, rápido, desse jeito? Estou preparando você para a Copa, porque o Galvão Bueno já está recuperado. Chile falou para mim que ele estava com Covid, mas está pronto para ir para a Copa. Não é isso? Então, estou atualizado. Então você já está ficando no clima da Copa, aleluia. Já está todo mundo usando verde e amarelo mesmo, né, gente? Então já estamos acostumados, né? Então, o escritor aos Hebreus, quando ele estava colocando isso aqui, de fato ele não estava encontrando ou só preparando aquele povo a quem ele destinou essa carta, né? De fato ele estava destinando a nós, porque se nós estamos aqui na qualidade de povo de Deus, essa carta era tão para eles quanto para a gente também. Eu quero saber se tem algum filho de Deus aqui nesse lugar. Então eu quero te dizer como promessa bíblica para a sua vida, que resta para você um descanso. Não é? E a carta não só fala sobre nós ou sobre aqueles a quem a carta foi destinada primeiramente, mas também a carta vai nos levar a essa compreensão quando você começa a ler, que quando ele vem dando contexto, ele está falando que existia um povo que não entrou no descanso, porque a incredulidade deles não permitiu. Quem era esse povo? Era um povo lá que saiu do Egito, né? Aqueles liderados por Moisés. Depois eles encontraram ali certa dificuldade, pressão e calamidade no meio do deserto, né? E eles ficaram muito pressionados e muito cansados e muito abatidos, e essa pauta do descanso era uma coisa muito importante para eles. E talvez você encontre pessoas, por exemplo, que guardem o sábado, e eu não quero que você fique pensando que eu vou falar mal de A ou B, né? Classe de pessoas e nada disso, mas nós encontramos, por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, você não precisa abrir, é só para te dar o contexto, o quarto mandamento, quando Moisés recebeu de Deus a tábua dos mandamentos, né? O quarto mandamento que Deus colocou sobre princípio fundamental para aquele povo ter comunhão com Deus era guardar o sábado. E você pode pensar, então, se é tão importante guardar o sábado, por que nós não guardamos o sábado hoje, né? Então, aquele povo, é muito importante a gente compreender que eles eram escravos. Eles eram o quê? Não, eles eram o quê? Se você não falar, eu vou embora e vou deixar você aqui, hein? Eu estou cheio de ponto aqui por dentro, você não vai abrir a sua boca para falar, eu estou gritando desse jeito aqui? Tem fôlego aí, gente? Amém? Então, eles eram o quê? Isso, assim ajuda o pregador. Então, eles eram escravos. E você sabe que escravo não tem folga? Escravo trabalha de segunda a segunda. Aquele povo ficou 400 anos trabalhando de segunda a segunda. E de fato, não só aquele povo. Desde que Adão foi expulso do paraíso, essa questão do descanso, ela foi engolida pelo pecado, pela maldição do pecado, né? E eles já não sabiam mais o que era descansar. Então, como um dos mandamentos, né, o que Deus estabeleceu, que deveria haver um dia em que eles iam parar. E diferente do que a gente pensa, né, que eles paravam pela manhã, na verdade, quando você vai conhecer os princípios do judaísmo, você vai descobrir que eles se colocavam no Shabá, ou no sábado, o sábado que eles guardavam, né, começava no pôr do sol da sexta-feira, e aí ia até o outro dia. Então, a partir daquele momento, eles não cozinhavam, eles não faziam nenhum tipo de atividade, eles não faziam nada, porque era uma ordem de Deus para quê? Para que eles desfrutassem da comunhão da família, da mesa com a família, para que eles tivessem um tempo de gratidão a Deus. É como nós hoje, por exemplo, que tiramos alguns dias da semana para ir no culto, né? E você pode fazer culto na sua casa todo dia, porque Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei, todo dia é o dia do Senhor para nós, aleluia. Não é verdade? Mas eles tiravam aquele dia para glorificarem o Senhor, e aquilo era feito naquela estação, né? Então, havia uma lei, para quê? Para que eles fossem doutrinados, ensinados que o descanso tem o seu valor. Agora vamos ver essa questão do descanso sobre algumas perspectivas diferentes, para a gente se aprofundar no que o escritor aos Hebreus está querendo nos ensinar nessa noite. Então, em Hebreus, no capítulo 4, no capítulo 3, desculpa, no versículo 18, Hebreus, capítulo 3, versículo 18, Hebreus, capítulo 3, versículo 18, aleluia. A Bíblia diz, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, Hebreus, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que forem desobedientes. Então ele continua dizendo no versículo 19, o contexto disso aí, mas por aqui está bom para a gente. Ele está dizendo que as pessoas não iam entrar no descanso. Se você tem um outro tipo de versão, como a linguagem de hoje, ou a linguagem de hoje ampliada, que é uma versão americana, você vai ver essa palavra descanso aqui trocada por herança.
De fato, o versículo 18 do capítulo 3 está se referindo a um lugar que nós conhecemos como terra prometida. Aquele povo, ele recebeu promessa de acessar uma terra. Quando saíram da escravidão, Deus ensinou a eles a guardarem o sábado, a viverem debaixo da expressão do que era a lei, para terem comunhão com Deus, a fim de que eles conseguissem desfrutar da herança. Qual era a herança? A terra prometida. O que eles teriam na terra prometida? Um descanso. Diga, a terra prometida era um tipo de descanso. Agora veja, a terra prometida era uma herança, e a herança é um tipo de descanso, não é todo descanso, ok? Vamos ver várias perspectivas do descanso. Aqui no Hebreus ainda, no capítulo 4 agora, no versículo 3, Hebreus capítulo 4, versículo 3, nós vamos encontrar a mesma palavra, é o mesmo contexto, ok? A história começa em Hebreus no capítulo 3, falando sobre a dificuldade da incredulidade, o problema que a incredulidade ela causa, né? E Hebreus no capítulo 4, o escritor aos Hebreus, ele começa a introduzir essa questão do descanso. Você vai ver essa palavra aparecendo várias vezes. E no versículo 3 do capítulo 4, a Bíblia diz que nós, porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então o escritor dos Hebreus primeiro começa a falar sobre esse lugar que nós conhecemos como terra prometida, mas agora ele já está falando sobre a criação, sobre a obra de Deus na criação. Você sabe que está escrito em Gênesis capítulo 1, e o versículo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era o que? A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar. No versículo 3, a Bíblia diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Então ele não está falando só sobre a terra prometida. No contexto você vai encontrando outras esferas, outras perspectivas do descanso, né? E aqui no versículo 3 ele está falando sobre a criação. Então, a terra prometida é um olhar de descanso, é uma parte do descanso, a herança é uma parte do descanso? É. Quando falamos sobre descanso, estamos falando sobre herança, sobre recompensas, estamos. Quando falamos sobre descanso, estamos falando sobre a criação, do que aconteceu no Gênesis, estamos também. Mas tem mais do que isso. A Bíblia conta aqui no versículo seguinte, no versículo 4 de Hebreus, no capítulo 4, né? O que o escritor está dizendo aqui, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, diga sétimo dia, mais alto diga sétimo dia. Né? Então a Bíblia está dizendo aqui que aquele que entrou no descanso, versículo 4, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizer. Então, fala sobre primeiro a terra prometida, depois a Bíblia, o escritor dos Hebreus está relacionando o descanso à criação, mas não só a criação, mas sobre um ciclo de produção que após a conclusão dele, haveria um descanso. Então a Bíblia fala que Deus criou tudo em 6 dias, e no sétimo ele... Ok? Então está falando sobre a conclusão. O sétimo dia fala sobre descansar depois de um ciclo de trabalho. Tem várias perspectivas, mas o capítulo continua e eu não posso encerrar uma história enquanto ela ainda não acaba. E você vai encontrar o texto que eu usei como base para essa noite, né? Versículo 9 diz que resta ainda um repouso, um descanso para o povo de Deus. Por que é que no versículo 9, diferente dos outros versículos que você está lendo na sua Bíblia ou vendo aqui no telão, né? Está aparecendo a palavra repouso. Quando nós vamos para o original do grego, aqui da Nova Aliança, né? Essa palavra descanso e repouso, elas são similares, mas não são exatamente iguais. Então no original você tem uma perspectiva, ou várias perspectivas de herança, quando se fala do descanso. No original você vai encontrar uma outra perspectiva de criação, de uma graça para ser criativo. Depois é quando você vai para a esfera do descanso. Então é muito saudável para a gente quando a gente sabe fazer alguma coisa, né? Às vezes você está cansado no seu corpo físico, mas só de você ser criativo e saber fazer alguma coisa que precisa ser feita, você já descansa, porque você diz assim, para arrumar isso aqui ou para fazer isso aqui eu não preciso de ninguém, eu mesmo sei fazer isso aqui. Agora, por exemplo, se você lá em casa essa semana, o João Pedro foi puxar a corrente da persiana da sacada lá de fora, né? E ele foi puxar, eu não sei porque que eu falei para aquele menino fazer aquilo, porque no meu espírito eu sabia que ele ia fazer o que não podia ser feito, né? E aí ele puxou e fez o que? Caiu. Agora, eu tenho um sério problema, eu não gosto de ver nada caído, eu não gosto de ver nada fora do lugar. E eu fico sentado no sofá, eu levanto e deito e penso, que dias vai ser, Senhor, que eu vou subir na cadeira e vou colocar esse negócio aí em cima, porque por enquanto eu não posso. E eu vou até onde ele está e eu pedi para Chico, tire isso da minha frente, que eu não posso ficar vendo esse rolo de persiana enrolado aqui. Ela pôs lá no canto, mas eu vou até lá todo dia, eu fico pensando, como é que eu vou
Você entende? Porque eu sei que eu posso fazer aquilo, né? Mas não tem descanso para mim enquanto eu não fizer aquilo, porque eu sei que eu posso fazer, mas eu não posso fazer agora aquilo. Então, quando você está na sua casa, por exemplo, uma resistência de chuveiro queima, e você, mulher ou homem, né? Você sabe fazer, você fica como? Pronto, se o chuveiro é antigo, você vai ali e compra um novo. Não precisa ligar para o porteiro do prédio, para o amigo que você conhece, para a família que vai te ajudar, para ninguém. Você vai e resolve. Mas se você não sabe, aquilo vira um grande problema. Então você, apesar de ter um chuveiro, apesar de ter uma casa, apesar de ter pessoas que você pode chamar, aquilo já é um enfado para você, não é verdade? E você não descansa, porque aquela resistência está quebrada. Ainda que você vá consertar só amanhã, você fica pensando naquela resistência quebrada. Enquanto você não resolve aquilo, te dá uma certa agonia. Então você pode pensar, como é que Deus encara que criar é um descanso? Eu não quero criar nada quando eu quero descansar, mas quando o espírito de criatividade está sobre você, ainda que você trabalhe, você descansa. Quem está aqui? Você não acha proveitoso a gente aprender que o espírito de criatividade, ele é uma perspectiva segura para a gente andar num modo descanso? Olhando para Gênesis, por exemplo, você sabe que a terra estava sem forma e vazia. Foi no tempo de caos que Deus decidiu trabalhar e descansar depois. E pode ser que pessoas ouçam os comentários dos jornais e as revistas, e nem sei se tem revista mais hoje, olha como eu sou atual, né? Ouça, suba a timeline do seu Facebook, do seu Instagram, do seu Twitter e os canais do YouTube, né? E a pessoa fica um pouco atemorizada, mas você sabe que num tempo de caos é o melhor momento para você ser criativo? E se você é criativo, você pode descansar até no tempo do caos. Apesar de você trabalhar no tempo de caos, você vai ter o seu descanso. Você não está animado com isso não, né? Aleluia. Agora veja, no versículo 4, o que a Bíblia está falando é sobre o sétimo dia, mas eu estava dizendo sobre o versículo 9. No versículo 9 você encontra a palavra repouso. E por que o escritor aos Hebreus foi tão cuidadoso? No original é só não é, como é que chama? Só uma vogal que muda. No original é só uma vogal que muda, mas muda toda a circunstância daquele versículo. Na versão amplificada, eu vou ler para você, não tem no telão, eu não trouxe hoje, mas na versão amplificada, o Hebreus 4:9, que você leu comigo, olha, portanto resta um repouso para o povo de Deus. Na versão amplificada, diz assim, portanto resta um descanso completo e completo. Eu vou ler de novo, olha, portanto resta um descanso completo e completo para o povo de Deus. Isso significa que, se no versículo 9 ele está falando que resta um descanso completo e completo, só encarar o descanso sob a perspectiva de encontrar a herança, não é o descanso completo. Só encarar o descanso sob a perspectiva de encontrar, de ser criativo, não é o descanso completo. Só encontrar o descanso na perspectiva do sétimo dia, de descansar no sétimo dia, não é o descanso completo. Qual é o descanso completo então? Versículo 10, Hebreus capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz, porque aquele que entrou, versículo 10 e 11, a Bíblia diz, ou só o versículo 10, né? Deixa eu pôr no 11 também. Versículo 10 e 11. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então você sabe que aqueles homens que saíram do deserto, que saíram do Egito, eles trabalhavam incansavelmente, no entanto morreram. Né? A perspectiva de descanso que eles procuravam não foi suficiente para segurá-los. Quantas pessoas você conhece que colocam a sua fé ou toda a sua força espiritual sobre a perspectiva do dinheiro, de finanças, né? Tem problema sermos prósperos? Tem problema sermos ricos, abençoados? Não, não tem problema nenhum. Deus nos fez assim, isso é irreversível. Se você é um cristão, nasceu de novo, essa condição é irreversível. Você é próspero e abençoado. Agora, já que eu sou próspero, abençoado, você acha que eu preciso colocar fé e força sobre alguma coisa que eu já tenho e já sou? Não, você só cumpre os princípios, pratica as instruções divinas e só vê debaixo de fé e usufruindo do descanso as coisas retornarem para a sua vida, né? Existem algumas pessoas que querem crescer financeiramente, a única maneira de você crescer financeiramente é obedecendo às instruções do Senhor. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco também. Adianta puxar os cabelos ou roer as unhas, porque o aumento não está chegando, se você não semeia muito? A Bíblia está dizendo que quem semeia com abundância colherá. Então não fique pedindo a Deus uma coisa que você não é digno de receber. Não é verdade? Que a Bíblia está dizendo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Se você gosta de semear pouco, abraça o pouco que você colhe e fique feliz com ele.
E não tem problema nenhum. Agora, se você quer aumentos financeiros, você precisa semear sobre os valores financeiros que você carrega no seu bolso, na sua vida, crendo nos aumentos de Deus para você. Não tem outro caminho. Se tivéssemos outro caminho, haveriam versículos para nos ensinar outro caminho. Você acha, por exemplo, que você pode plantar uma semente de maçã e colher banana? Sabe o que isso seria na terra? Como nós chamaríamos isso? Câncer. Você sabe o que é um câncer? Uma célula está dentro de um ser humano, e ao invés dele, por exemplo, uma célula que deveria produzir cabelo, mas agora ela produz dente. Isso é uma anomalia que vira um câncer. Eu estou falando de uma maneira bem popular, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai achar que eu sou um médico técnico e depois me corrigir por causa do Google que você viu, ok? Quem está aqui, diga aleluia. Né? Então, é uma anomalia na célula. Então, se uma célula, uma semente foi lançada na terra de maçã e ela gerou banana, nós não devíamos ficar felizes, nós devíamos levar para análise, porque aquela semente está doente, ela não está produzindo segundo a sua espécie. Não é verdade? Então, se você quer que produza, que haja produção na espécie financeira, você semeia o quê? Você semeia abraço nas pessoas? Você semeia, eu creio que Deus vai fazer? Não, você semeia dinheiro. O aleluia diminui e eu vou falar até Jesus voltar. A mesma coisa. Aleluia. Porque eu quero e fui levantado nessa terra para combater a miséria e a pobreza. Eu não sei quanto a você, eu não fico feliz quando eu vejo cristãos passando necessidade, com contas de luz que não conseguem pagar, com geladeiras vazias, com coisas que não conseguem viver. E não é Deus não abençoando, porque Deus não está com a mão encolhida, retendo nada de ninguém. Mas é talvez um tipo de incredulidade que se levanta como uma muralha, impedindo aquela pessoa de desfrutar da herança que eles têm. Agora veja, nós não precisamos colocar força nesse tipo de coisa. Nós simplesmente semeamos e depois nós descansamos. Eu não vou ficar olhando na janela para ver se o meu quintal vai nascer a colheita. A Bíblia diz que o semeador, ele semeia e ele não sabe quando vai ser a colheita, mas ele já vai para outro campo, e de repente aquele lá começa a produzir a colheita, e de repente o outro também. Você não sabe, é como o fazendeiro, ele lança a semente, ele trata da terra, você não sabe quando vai se levantar aquela colheita, mas de repente ela vem. E você faz como enquanto você está trabalhando na perspectiva da fé, esperando que se manifestem as coisas que você está crendo? Você vai semeando, 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 semeando. De repente vem tudo de uma vez só para você. E tudo que você pensou que ia acontecer de modo fragmentado, acontece tudo de uma vez só. Né? Tem 3 ou 4 pessoas para pegar essas coisas aqui nessa noite. Eu não tenho problema com isso, aleluia, louvado seja Deus. Agora, por que o escritor aos Hebreus usa a palavra, uma vogal? Ele coloca uma vogal para mudar o sentido da palavra no versículo 9. Você vê descanso, 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 descanso. Quando chega no 9, você vê repouso. Diga comigo, repouso. Porque há uma perspectiva diferente em você olhar para o descanso fragmentado, a herança, a criação, olhar para o descanso fragmentado do 7º dia e acessar esse lugar completo. O que é esse lugar completo? O repouso, de fato, só vem quando você acessa esse lugar completo. O que o escritor está falando no versículo 10 e 11? Ele está falando sobre todas as obras que Deus já fez. Você sabe que não tem nada que Deus vai fazer? Mas muitas coisas você dobra o joelho e pede para Ele fazer. Por quê? Porque você é incrédulo. E não me tenha por mal, pelo amor de Deus. Eu não vim aqui para desanimar você nessa noite. Às vezes, por causa da falta de conhecimento, você está pedindo a Deus coisas que já estão disponíveis para você, e você fica esperando Ele fazer, cantando para Ele fazer, pedindo para Ele fazer, e Ele está dizendo, meu Deus, já Ele mesmo diz para Ele, né? Meu Deus, Ele é mesmo Deus, já está feito. Já está feito, mas existe um certo tipo de incredulidade. Você não consegue olhar para Êxodo, para Deuteronômio, para Números, e ver que aquele povo já tinha a terra. Deus não esperava que eles criassem a terra prometida, ela já estava. E por que eles morreram sobre uma obra já realizada? Porque não acessaram o lugar onde o repouso está disponível para eles. E uma pessoa que, apesar de ter uma promessa, não acessa um lugar do descanso completo, ela morre antes da promessa se cumprir na vida dela. Doenças vêm, problemas acontecem, cercam a vida, a família, a casa, maldições de todos os lados. Por quê? Porque Deus está pesando a mão. Não, por causa da incredulidade. É só por causa disso. O diabo não pode tocar em você. Digo, o diabo não me toca. Mais alto, digo, o diabo não me toca. Então, na maioria das vezes, quem está tocando você? A incredulidade. Né? Ela é fruto da falta de conhecimento.
E aí o escritor aos Hebreus está dizendo, aí vocês estão trabalhando com perspectivas erradas. Porque vocês têm, por exemplo, o exemplo de um povo que já morreu por só se apegar a uma perspectiva do descanso, né? E você vai conhecer pessoas que nem a igreja vem, sabe por quê? Porque elas estão cansadas. E ficam em casa e dormem só depois da meia-noite. E acordam no outro dia se arrastando para trabalhar e xingando todo mundo. Porque elas estão cansadas, abatidas. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou de fato gasto aqui fora, né? O homem exterior está desgastado, contudo meu homem interior está renovado, sabe por quê? Ele mantinha cotidianamente a sua comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com a leitura da palavra. Ele não negociava essas coisas, né? Então existe um descanso completo, que é diferente de uma perspectiva pequena do descanso. Quantas pessoas estão lutando para ter férias? E você nem devia lutar por isso, elas vão aparecer na sua vida. Você só ora, rende graças, lança sementes e só dança, porque elas vão chegar. Agora, você pode ir para férias debaixo da sua força e voltar oprimido, abatido e até doente. Eu não estou falando dos outros não, já estou falando de mim. Porque muitas vezes eu já tirei alguns dias para descansar, que eu tinha uma nota por dentro que não eram dias para parar, que eu tinha que continuar, e eu fiquei pior do que antes. Não é? Então, tem momentos em que nós não vamos parar. Não é porque não estamos podendo, mas é por opção, ou por foco, por determinação. Agora, tem momentos que, de repente, aquilo que você nem estava esperando acontecer, vai acontecer para você. Por quê? Porque você está semeando e acessando um lugar do descanso completo e completo. Diga comigo, completo e completo. Mais alto, diga, completo e completo. Então, vamos ver o que está escrito em Josué, no capítulo 1, no versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que sucedeu depois da morte de Moisés. Alguém morreu. A Bíblia diz que sucedeu depois da morte de Moisés. Tem tantas coisas que se faz depois da morte, né? Agora veja o que acontece aqui. Servo do Senhor, que este falou a Josué. Você acha que as pessoas querem muito ouvir a voz de Deus no momento de luto, né? De repente você já chegou num velório que você nem sabe o que você fala. Não estou dizendo que a pessoa que está enlutada não quer ouvir Deus falar. Mas ela está com a cabeça tão confusa, tão embaralhada, às vezes tanta coisa aconteceu, tanta pressão, tantos problemas, que ela não consegue se guardar naquela perspectiva de paz e segurança que está tudo sob controle, que está tudo certo, né? E de fato existem enlutados e enlutados, né? Tem classes diferentes de pessoas que sofrem o luto, nenhuma delas deve ser desprezada. Nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Está escrito na Bíblia isso, ok? Nós temos essa compaixão, essa empatia. Mas veja, Josué estava curtindo aquele luto nacional, não é? Então, não era qualquer tipo de pessoa que estava morrendo. Era o líder, aquele que era um exponencial para aquele povo. E não era só um líder, não era qualquer tipo de líder. Não, era uma pessoa que libertou toda uma geração de um cativeiro do diabo, uma pressão demoníaca, uma isca de Satanás. E eles foram livres e começaram a viver algo novo na experiência deles com Deus. Eles viram coisas incríveis acontecerem, muitas tragédias também, mas muitas coisas incríveis. E agora Moisés está morto. E quem aparece? Deus aparece para Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, agora levanta. Ou seja, significa que Josué estava caído. Eu não sei se ele estava caído no chão, se ele estava sentado no chão, se ele estava sobre uma pedra, sobre uma rocha, até porque não era muito comum naqueles dias ter cadeira para todos os lados, né? Eu não sei, provavelmente ele estava sobre um campo, sobre a porta da cidade, sobre uma pedra, sobre um lugar, curtindo aquela emoção de ter tido um líder tão maravilhoso e agora o líder foi embora, então ele estava chorando em luto por alguns dias. A primeira coisa que Deus fala para ele quando aparece é: levanta. E não só isso, depois de levantar diz assim: levanta agora. Ou seja, não tem mais um minuto para você ficar prostrado, não vai mais ter como você ficar desse jeito que você está. E você pode pensar: poxa, Senhor, não dá nem para curtir um luto? Depende, talvez você não tenha nada para fazer e você vai ter que curtir um luto, né? Mas talvez você não tenha essa oportunidade de curtir um luto, e aí você vai ter que se levantar agora. E quem foi, mas você que ficou vai ter que fazer as coisas acontecerem aqui. A vida continua, não é verdade? Então era isso que Deus estava falando para Moisés aqui: a vida continua. Diga comigo, a vida continua. E diz que não era só para se levantar, era para passar o Jordão, para tu e o povo e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja que havia uma crise nacional e havia uma guerra política, inclusive, porque os líderes das tribos, e eram 12 tribos, e eles eram carne de pescoço, viu, gente? Você dá uma olhadinha no que acontecia no Antigo Testamento e você vai ver que aquele povo,
olha, nós às vezes encontramos um fofoqueiro ali na igreja, uma pessoa mal intencionada aqui, mas nenhum de nós, de jeito nenhum, se compara àquele povo daquelas tribos de Israel. Eles eram pessoas difíceis e muito teimosas, a ponto do profeta, um pouco mais para frente, chamar Israel de casa rebelde, né, em que Deus, inclusive, corrigiu, porque disse assim, vocês me adoram com os seus lábios, mas o coração de vocês está muito distante de mim, né? Então eles tinham um certo tipo de preocupação externa, uma capa, uma máscara que eles vestiam, mas de fato o coração estava distante de Deus. Não era um povo fácil de lidar. Eles estavam agora disputando poder, e eles agora queriam saber quem ia liderar os hebreus, né? Porque Moisés foi um grande cara, e eles olhavam para aquelas pessoas e diziam assim, ué, quem vai cuidar da gente aqui? Quem vai? Não, aí as pessoas já diziam, olha, Josué é um servo fiel, mas os outros, os líderes diziam, não, é um menino, ele não sabe fazer nada, ele nunca teve destaque, não, ele ganhava guerras, mas quem é Josué comparado a Moisés? Então havia muita pressão e muita crise. Agora nota que Josué fez exatamente o que Deus falou. A Bíblia conta o que para a gente, se você continuar lendo? Que ele aprendeu a meditar na palavra, porque se você meditar no que falam sobre você, você morre. Quem está aqui? Não é? Se meditar no que vão falar sobre o seu futuro, você também vai morrer. Mas Josué meditou na voz certa, na palavra certa. Ele não teve 3 ou 4 caminhos, ele não tem escolha. Diga aí para quem está do seu lado, quem disse que você tem escolha? A propósito, eu quero dizer que você tem. A Bíblia diz que tem 2 caminhos, o da vida e da morte. Quem quiser morrer, pode escolher. Vai para o céu, irmãos, não fica triste não. Bora morrer? Não? Então tem que fazer o quê? Agora, porque amanhã é tarde, não é? E aí a Bíblia diz que ele se levantou e fez. Mas não estava um fulano falando aqui, não tinha um líder ali julgando ali, não tinha um povo rebelião ali, não tinha tantas pressões ali, aqui, ali, mas nota que Josué entrou no descanso. Chegou num ponto que ele já não ligava mais o que falavam dele. Sabe aquela música que cantavam do mundo, né? Tô nem aí, tô nem aí. Às vezes a gente tem que dar um ombrinho assim para Satanás, ó. Tipo... Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Como é que Josué encontrou esse lugar? Que ele recebeu a palavra num momento difícil de pressão, numa guerra política, e ele ficou firme naquela palavra. Que lugar é esse que ele encontrou? Ele encontrou esse lugar, o descanso completo e... O que estava diante dele era a promessa da terra prometida, mas já estava antes, e ele estava caído e prostrado. Não é? O que estava diante dele era a promessa, né? Daquele descanso sabático. Eles já usufruíam daquilo, mas ele estava cansado. Eles já conheciam o que Deus criou no Gênesis, mas ele estava cansado. O que faltava para Josué? Acessar um descanso completo e... Diga, completo e completo. Né? Veja que não só ele, mas Gênesis no capítulo 28, versículo 10. Gênesis capítulo 28, versículo 10. A Bíblia diz, Gênesis 28, versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. Diga, uma escada que atingiu o céu. A Bíblia diz que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. A Bíblia diz, olha, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Diga, a minha está aí também. Né? A sua família está na terra? Ela é abençoada. Né? A Bíblia está dizendo aqui, olha, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, é a porta dos céus. Então você sabe, conhece a história de Jacó, e você sabe que ele tinha um irmão que era carne de pescoço, né? Aquele homem chamado Esaú, e você sabe que a família dele, né,
com exceção do pai, o Isaac, né, talvez um moço um pouco mais equilibrado. A sua mãe, ela tem um bom testemunho de uma mulher que não podia ter filhos e teve 2, e ela recebeu uma grande promessa, que dentro dela haveriam 2 nações, então ela sabia muito bem que Deus ia fazer na família dela. Mas você sabe que ela não foi uma mãe muito boa assim, e você pode dizer, com qual propriedade você vai falar que aquela mulher não foi uma mãe tão boa assim? Eu quero saber se uma mãe boa, ela escolhe um filho em detrimento do outro, ela prefere um filho em detrimento do outro, ela escolhe um filho. Se ela tem 2 filhos, ela ama os 2? Quem concorda? Mas você sabe que ela amava mais Jacó do que Esaú? Não é? Então, essa família, ela tinha uma promessa. Mas essa família encontrou o que no dia a dia, no cotidiano? Caos, pressão o tempo todo. E esse menino Jacó, ele não tinha culpa de nada, né? Mas ele estava naquela formação familiar. Agora veja, ele saiu fugido, porque o irmão Esaú queria roubá-lo. O que ele fez? Influenciado pelas pressões, ou até mesmo animado com as promessas. Eu não quero que você odeie Jacó, nem Rebeca, nem aquela família maravilhosa. Todas as famílias têm pressões em momentos de vulnerabilidade, passam por problemas. E graças a Deus nós podemos aprender com os problemas deles e não repetir, nem fazer igual, aleluia. Não é? E aí eles passaram por aquela dificuldade, eles não tinham uma Bíblia de papel, eles não iam para a congregação como a gente, não tinha um pastor auxiliando, era eles e o invisível, o tempo todo, né? Então vamos dar um crédito para essa família maravilhosa. O fato é que Jacó fez a coisa errada, fugiu, e o irmão queria matá-lo. Ele chega num lugar agora sem papai, sem mamãe, sem tenda, porque você pode dizer, morar numa tenda, mas era uma tenda. Muitos não tinham tenda para morar, e eles tinham não só uma tenda, mas um arraial. Era uma cidade todinha do pai dele. O pai dele era empresário, né? O pai dele tinha muito dinheiro, eles tinham muitos bens, e agora ele não tinha mais nada. Ele saiu fugido de lá, ele chegou num lugar chamado Betel, né? É aquele lugar onde ele acessa as manifestações de Deus. E o que acontece? Ele dorme, e quando ele dorme, a Bíblia diz que ele teve um sonho de uma escada que ligava o céu na terra, e os anjos de Deus subiam e desciam. Não tinha tanto problema na vida dele, não sabia para onde ir, o que ia fazer, como ia viver, o que ia comer. Não tinha geladeira cheia, não tinha dinheiro para pagar contas, não tinha nenhum cartão de crédito para ele usar, não dava para pedir amigo emprestado, que não tinha amigo com ele, era ele e Deus, ou era ele e ele, né? Até esse momento era ele e ele. Mas veja que apesar de toda a crise, de toda a pressão, depois que ele dormiu, ele descansou. Ele vai para a casa do Labão, ele passa por lá, e o tempo todo, apesar das pressões continuarem, ele agora está ligado a uma promessa. Então, a Bíblia está dizendo que Jacó já tinha uma promessa antes, mas veja que ainda conhecendo uma promessa que dizia respeito a ele, quem está aqui diga aleluia. Ainda conhecendo uma promessa que dizia respeito a ele, nota que ele não descansou. Ele tinha uma perspectiva de herança, ele tinha uma perspectiva de promessa, de posse, mas ele estava agoniado fazendo com as próprias mãos as coisas, não é? Ele não descansou. Agora, é a Siri falando, olha. Específico. Ela está o tempo todo falando comigo. Ela está pegada, a Siri. Então, vamos voltar. Deixa eu beber água. O que acontece aqui é que Jacó descansou, sabe quando? Quando ele acessou a obra concluída. Você não acha que haveriam famílias melhores na terra para que Deus manifestasse essa promessa? Mas deixa eu dizer, a promessa de Deus é porque ele não fez agora, ele fez antes da fundação do mundo. Quando é que Jacó descansou? Quando ele acessa o fim das coisas. É isso que o escritor aos Hebreus está falando sobre o descanso completo e completo. Sabe por que você está ansioso? Porque você está trabalhando só com uma perspectiva da vida espiritual, com uma perspectiva de promessa, com uma perspectiva de herança, com uma perspectiva de recompensas. Mas quando você acessa o fim, a obra completa, você descansa. Você pode estar cercado por um Labão, você pode estar sendo perseguido por um Esaú, mas agora você tem alguém que é por você. E se Deus é por você, e quem é que é contra você? Você está aqui. Agora, veja, você disse que a Bíblia está dizendo que ele descansou porque ele acessou um lugar de revelação. O que acontece quando ele teve aquele sonho? Manifestações de Deus aconteceram, e agora ele tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é uma palavra que trata sobre um tempo, só sobre um tempo específico agora. Você tem duas perspectivas, o Kairos, né, e o Cronos. Você tem palavras proféticas que vão chegar para você sobre um momento, sobre uma estação, mas você tem palavras proféticas sobre toda a sua vida que você vai viver, sobre um longo período aqui na terra, né? Então, Jacó acessou tanto o Kairos como
o Cromos naquele momento, ele não só viu sobre as coisas que estavam acontecendo naquela hora, mas ele conheceu a perspectiva de Deus sobre todo o seu futuro. A Bíblia diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas por Jacó. A Bíblia diz que Deus o levaria de volta para a sua terra. Então ele sabia, eu estou indo para um lugar desconhecido, mas esse lugar desconhecido tem prazo de validade, porque logo, logo Deus me traz para cá de novo. Eu estou agora sendo roubado por um parente, por um familiar que está abusando da bênção na minha vida, mas logo, logo essa pressão acaba, porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida, que não vai ser alterada, independente do peso, das pressões, das maldições, das coisas que acontecem. Aquele que falou é fiel para completar até o final o que disse ao meu respeito. Você diz, mas eu não sou Jacó, eu não tenho esse tipo de perspectiva de ter um sonho e de ver uma escada. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, que nós estamos assentados em Cristo em lugares celestiais. Veja que a família de Jacó deu um certo tipo de problema ali, de fato, para o reino do Espírito, né? Eles não facilitaram muito as coisas. Mas note que, sob a perspectiva de Deus, o que acontece? Aqui em cima, estava tudo certo. Deus não alterou o seu plano e o seu propósito por causa das coisas daqui de baixo. Porque aqui em cima está estabelecido. Ele não vai mudar o que ele projetou para 2022, e nem para 2023, e nem para 2024. Ele não vai trabalhar no improviso, ele não vai mudar a perspectiva de avanço, de crescimento, ou as palavras que ele tem para você, porque a bagunça está generalizada aqui embaixo. Deus opera aqui em cima. E Jacó fez o quê? Ele teve que ir. E você está onde? Porque o descanso completo e completo está onde? Efésios 2,6 diz que agora nós estamos assentados em... Então, o que a graça fez? Nos levou para um lugar que Jacó só podia acessar de vez em quando. Ele visitava o sobrenatural. Mas a graça fez o quê? Nos fez habitar no trono de Deus, viver no sobrenatural. E por que é que você ainda não está usufruindo do descanso completo e completo? Veja João capítulo 1, versículo 51. Esse texto não estava aqui para eu ler para você, mas agora eu quero ler porque eu fiquei 7 anos procurando o mistério da escada. Põe no telão para mim, João capítulo 1, versículo 51. É uma coisa tão simples, irmãos, pode ser que todos vocês já conheçam, mas eu não sabia sobre isso até alguns anos atrás. Eu ficava olhando essa escada, eu dizia, que tipo de significado tem essa escada? Que tipo de significado tem essa escada? E eu sou como um pitbull, como o Bruce da Unilife, né? Enquanto não pega o osso e fica firme na boca, eu não sossego, né? Então, João capítulo 1, versículo 51. Vamos ver aqui. É bom que eu dou uma sentadinha, estou bem à vontade. Falta 7 minutos ainda. Está aparecendo para vocês aí? Não? Então tá, vamos ficar aqui. João capítulo 1, versículo 51. Está lá? O que a Bíblia está dizendo? Deus está fazendo outro culto em algum outro lugar. Vou esperar. João capítulo 1. Apareceu para vocês? Posso levantar? A Bíblia está dizendo o quê? E acrescentou: em mentira, em verdade vos digo que vereis o quê? O que Jacó viu? Para ter um descanso completo. O que Jacó viu? Não foi dinheiro? Não foi plim-plim na conta? Não foi aviãozinho do Silvio Santos? Não? Não foi Dubai? Não, não foi um carro novo. Ele viu o quê? Onde é que estão seus olhos? Porque tem gente com carro novo sem descanso. Descansou sobre o carro e sobre o resto. Trocou de carro na força. Anda de cavalo. Mas vê o céu aberto, pelo amor de Deus. Vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus vão fazer o quê? Parece que tudo que aconteceu na antiga aliança, Jesus vem cobrindo. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o... Quem era o filho do homem? Quem era a escada? Jesus é a escada que te leva para um lugar.
Efésios 2:6. Agora estamos assentados com Cristo em lugares. Quem é que desceu para você subir? Jesus é a. Meu Deus, eu vou subir. Meu Deus do céu. Jesus é a escada. Não está descansando? Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Põe aí no telão para a gente ver. Não abre a Bíblia não, que eu preciso acabar. Vamos ali, porque senão me empolgo com você com a Bíblia aberta. Eu já fico pensando que eu estou na Unilife. Hebreus capítulo 4, versículo 4. Você achou? Ao redor do trono também vi 24 tronos assentados neles. Vai, continua. 24 anciãos vestidos de branco. Vai, continua. Vai, continua. Acho que não. Desculpa, põe um pouco antes. Vamos ler do 1, 2 e o 3. Deixa eu abrir na minha Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Pronto. Versículo 1. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Pode colocar ali, olha. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no... Quem era esse homem? João. Onde ele estava? Na ilha de Patmos. Ele estava lá fazendo o quê? Era um shopping? Eram umas férias na Grécia? Você vai lá fazer turismo hoje? Pode, vai ser lindo. Mas ele estava sofrendo debaixo de perseguição, isolado, sem ninguém para ajudar e com ameaça de morte. Era pressão, diga pressão. Era faca na caveira. Não é? O que estava acontecendo aqui? Isso aqui é um comunismo. Ele não tinha direito de expressão, direito de liberdade, foi isolado, foi deportado, mandado para a ilha de Patmos, sozinho, sem comida, sem ninguém, sem amigos, sem nada. O que ele tem ali? Uma manifestação, uma visão. Ele viu o quê? Quem viu isso antes em Gênesis 28? Jacó. Não foi isso? Então, quando Josué descansou, para onde ele foi mesmo? Jesus não estava lá. Mas a Bíblia chama Jesus na antiga aliança, entre os outros nomes, também de escada. Porque quando o céu se abriu para Jacó, nós então conhecemos a perspectiva de Jesus ligando o homem às manifestações de Deus. Não é? E quando João 1,51 está escrito, está dizendo assim, que os anjos subiam e desciam sob o Filho do Homem. Então Jesus é a luz, é a lâmpada, é o pão, é a porta, mas também é a... E quando ele morreu, o que ele fez? Ele nos levou para essa escada. Ele nos deu acesso a essa escada, não para ficarmos subindo e descendo, mas agora para usarmos para ficar definitivamente lá em cima. Então aqui embaixo tem muita crise, tem muito caos. E João estava aqui embaixo sendo muito pressionado. Mas quando ele acessou um lugar de revelação que mudou todo o fim da sua vida, ele encontrou um descanso completo e completo. Tirou, eu nem terminei, nem deixa eu molhar o bico. Estou no 2 ainda. Olha, uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. A voz que eu ouvi falou o quê? Como de trombeta ao falar comigo, dizendo... Então aqui tem pressão. Mas aqui tem manifestação e descanso completo e... O escritor aos Hebreus está dizendo a eles, resta um descanso completo e completo para o povo de Deus. De onde vai vir isso? De férias no Caribe? Você pode ir para lá? Deve. Faça planos, fique à vontade. Usufrua da sua vida. Deus vai patrocinar o seu sonho, sim. Mas não tem expectativa de ter refrigério com coisas naturais. É mentira. Isso é mentira. O descanso completo e completo está onde? Mas como é que eu acesso esse lugar? Vou terminar com isso, que eu já devia ter terminado. Isaías 28. Versículo 11. Isaías 28, versículo 11. Você achou aí? Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. O versículo continua. A qual ele disse, esse é o... Não, volta. Qual é o descanso? Vamos voltar. Vamos voltar. Volta aí, começo. Pelo que por lábios e por o quê?
Roche brodorobo chobrodorobos. Debrodorobo chobrobrodoroderecatarabachabra. Isso aqui que eu estou fazendo é o quê? Vai, continua. Falará o Senhor por este povo, ao qual lhe disse, este é o... Volta lá. Volta aqui, ó. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este... Veja, a Bíblia diz que a oração em línguas, em 1 Coríntios capítulo 14, é uma expressão espiritual, uma vez que você nasceu de novo e agora está ungido com o Espírito Santo, revestido com poder, né? Foi cheio do Espírito Santo, você agora tem essa capacitação, um revestimento do alto de falar em outras línguas, né? O que acontece quando você fala em línguas? É um tipo de oração, e é a oração perfeita. Por que ela é conhecida como oração perfeita? Porque a sua mente não está envolvida nesse negócio. Você entende alguma coisa quando eu falo em línguas aqui? Você não entende nada. A Bíblia diz que a sua mente fica infrutífera. E o que é que está roubando o seu descanso? Ainda na perspectiva da promessa, quando eu vou possuir? Quando eu vou entrar? Que hora vai acontecer? A sua mente que está roubando o seu descanso. E como é que você faz para se livrar do que a sua mente está falando e você agora começa a ouvir a voz de Deus em você? Olha o que está escrito. Volta lá. A Bíblia diz, olha, que por lábios gaguejantes e por língua estranha. Volte no 11. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará... A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou inventando. A Bíblia diz que quando você fala em línguas, quem é que fala com você? Não é sobre uma perspectiva natural de Deus falar com você em português. É sobre uma percepção espiritual que cai para você, que entra em você e você agora sabe porque sabe que Deus falou com você. Você não sabe como vai ser, de onde vai vir, mas você sabe que vai ser e que vai chegar. Você não sabe de que modo Deus vai fazer, mas agora você está num descanso completo e... Porque você subiu. Continua a este povo. Então, falar em línguas é o descanso. Por que é o descanso? Porque quando você fala em línguas, Deus imprime marcas dele em você. Esse é o descanso, olha. Esse é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas, um povo todo morreu porque não quis se posicionar estrategicamente diante de Deus. Agora o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14 diz que todos nós, deveríamos falar em línguas. Ele diz, eu falo em línguas mais do que todo mundo. Se línguas é do diabo, então o apóstolo Paulo é o demônio, é o filho do capeta. Porque ele diz que falou mais em línguas do que todo mundo. Quem está aqui? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 18, né? A Bíblia fala sobre aquele chamado do Mateus capítulo 28, desculpa. A Bíblia fala sobre aquele chamado do Ide, e diz que pegarão os serpentes e falarão em novas línguas. Quem? Os discípulos. Quem é discípulo aqui? Amém. Não, isso é só para o apóstolo Paulo. Não, isso é para nós também. É por isso que você está abatido. Você não consegue encontrar esse lugar para você subir. E João estava lá, e de repente ele ouviu a voz, e a voz o quê? Sobe para cá. Só mais um texto, eu prometo. Mateus capítulo 11. Aqui no telão. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11. A Bíblia diz: Vinde a quem? Cristo é o quê? Vinde a mim todos os que estão e sobrecarregados, e eu vos... Em outras versões diz, eu vos darei descanso. Quando Jacó conseguiu descansar? Quando ele encontrou Cristo. Porque João 1,51 diz que Cristo foi a escada. E aquela escada onde os anjos subiam e desciam, era Cristo se manifestando ali, se revelando ali. Não é verdade? Até porque Jacó não poderia ver a glória de Deus. Não é? Mas Cristo estava trabalhando ali na perspectiva do sobrenatural para ligar Jacó ao plano completo. Quando é que você vai descansar? Quando você acessar não só a informação quentinha da hora, mas o final das coisas. Porque agora, João disse assim, agora meu amigo, pode fazer o que quiser. Quer me colocar no barril com óleo quente? Bora lá. Eu nem vou morrer disso. Por quê? Porque eu conheço o fim. A perspectiva completa. Sabe por que você está ansioso quanto à sua família? Você não sabe para onde você está indo e qual o destino que Deus tem para você. Fica brincando de pegar seu próprio carrinho, o caminhozinho, e fazer o seu próprio trajetinho, e você vai ver onde você vai parar, Jonas. Até quem está no seu barco vai afundar por sua culpa.
Mas se você quiser hoje é dia de subir. Fica de pé. Então, para que você ora em línguas? Para encontrar um lugar onde a obra toda já foi concluída e ela não vai ser alterada pelas crises dessa terra. Talvez você esteja aqui debaixo de grande pressão. Talvez você esteja aqui debaixo de grande crise, com muitos problemas. Deixa eu dizer, o plano e o propósito de Deus não foi alterado por causa dos problemas que você se enfiou. Abraão também errou, irmãos. O pai da fé. Você sabe que Davi pecou e foi um pecado brabo. Mas sabe que o plano de Deus com Davi, com Jacó, com Isaac, com Abraão não foi alterado? Lógico, eles voltaram, se arrependeram. Mas não tem nada que você faça que invalide a promessa que Deus fez para a sua vida. Pode ser que você não usufrua dela. Por quê? Porque você não acessa o completo. O descanso completo e completo. Mas tem um lugar para você nessa noite. Então, se você ora em línguas, o que você precisa fazer nessa hora? Para ir para esse lugar onde tudo está completo, tudo está feito. Porque quando você começa a orar em línguas, a obra completa começa a ecoar dentro de você. Não é sobre um escape. O escape é proveitoso para um dia ou outro, mas não para todo dia. Não é sobre uma perspectiva só de herança, só de sétimo dia, só sobre criação. Não. É sobre todo o plano de Deus, o que Deus falou para você. Ele criou você, Ele conhece você antes da fundação do mundo. Ele sabe quem você é, em que barriga você ia nascer. Ele sabe que família você viria para ter. Deus não errou colocando você na barriga da sua mãe. Ele sabe que bairro você ia morar, Ele sabe que igreja você ia congregar, Ele conhece o fim desde o começo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, o meio e continua sendo o final. Não tem ninguém como Ele é aquele que era, que é e também há de vir. O seu trono não está sendo chacoalhado ou abalado, tudo lá está sob plena paz, que não tem nada que aconteça na terra, nas nações, no Brasil, que vai desestabilizar o plano que Deus elaborou para essa nação, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. As promessas de Deus para você estão de pé. Como é que você faz para ficar em paz? Você começa a orar em línguas, porque as marcas da eternidade começam a ser imprimidas em você. E se você fosse uma impressora, e se você compreendesse, por exemplo, fazendo uma analogia, que o cartucho é a oração em línguas, então quando colocasse alguma coisa, ou quando o cartucho estivesse ali cheio e apertasse o play, né? O que acontece? O start ali para a impressão começaria a imprimir as coisas, não fica só dentro da impressora agora, era algum arquivo que estava escondido. Talvez você até fez um download, mas quando você tem uma impressora, aquilo que era virtual se torna físico e se manifesta na sua mão, e fica agora na sua mão. Então quando você ora em línguas, você faz um download do céu. E agora as marcas, as impressões que Deus tem sobre o seu futuro, eles começam a sair pela sua boca. Eles não só entram, eles saem também. E de repente você está dizendo: eu nasci para o sucesso, eu não sou um fracasso. Não é hora de retroceder, é hora de avançar. Eu bem sei os planos que Deus tem ao meu respeito, planos de paz, não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Eu vou fazer e vou cumprir toda a vontade do Senhor na terra dos viventes. Eu não vou morrer, eu vou viver e vou cumprir, e vou viver os planos de Deus na terra dos viventes. A minha família é abençoada. De onde vem isso? Das marcas do céu dentro de você. É como uma impressora, se tem cartucho, se alguém fez o download, ela começa a liberar, e você pode pensar: de onde estão saindo essas palavras? Do Espírito, do seu Espírito que é recriado, está cheio da glória de Deus. Que tipo de palavra você tem soltado da sua boca? Será que são palavras que você ouviu quando você estava lá em cima? Ou são palavras que você ouve aqui de baixo? Jacó ouviu muito aqui de baixo, bagunçou bastante, mas teve um dia que a escada estava lá. Ei, você pode ter bagunçado muita coisa, mas o Cristo continua com você. O nome dele também é Emanuel, Deus conosco. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa proteção. Então, com essa compreensão, você ora em línguas. Não é uma coisa que você faz sem compreensão. Você está fazendo o quê? Subindo, saindo do caos, saindo da crise, deixando o Espírito Santo imprimir marcas em você. Se você ora em línguas, comece a orar. Se você não ora, vem aqui para... Se você nasceu de novo, você pode orar em línguas. É só vir aqui para frente, nós vamos impor as mãos sobre você. E se eu não nasci de novo, vem também que eu vou fazer o apelo. Você que quer orar em línguas, vem aqui. Se não quer, fica aí. Mas se quer, vem aqui.
Se você ora em línguas, ore. Não precisamos cantar, só precisamos tocar e orar em línguas. Porque tem coisas para essa estação que vão acontecer na sua casa e que estão travadas. Não é porque Deus não quer que aconteça, é porque você não ouviu. O que você não ouviu, você não conheceu. O que você não conheceu não se manifesta. Isso é revelação. Jacó acessou o descanso completo e completo. Sobe. 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 O seu filho vai ficar assim mesmo até quando? O que Deus liberou sobre ele? O que Deus falou antes dele nascer? A sua casa está indo para onde? O que Deus falou sobre os seus negócios? O que Deus falou sobre as finanças? O que Deus falou sobre a sua saúde? Sobe. E ainda que esteja caos, você não vai ser mais o mesmo. Por quê? Porque agora tem uma voz em você. Agora tem uma voz em você. É um fogo que não te deixa mais descansar na ótica do natural. Como aquela música: existe um fogo em meu peito que não me dá descanso. É no natural. O fogo não vai deixar você numa vida natural. Você vai dizer: ai, Senhor, essa ansiedade, mas o fogo vai queimar. E você vai para um lugar e você vai dizer: eu nem queria orar agora, mas eu não consigo mais parar de orar. Por quê? Porque o fogo está queimando. A voz fala. As experiências estão aqui. Eu sei porque sei quem eu sou. Eu sei porque sei o que vai acontecer. Ninguém rouba essa paz. Ninguém rouba. Ninguém tira. Ninguém rouba a palavra. Esaú podia oprimir Jacó aqui fora, mas não podia roubar a promessa. Sarai e Abrão podiam estar sendo pressionados aqui fora, mas a pressão não invalidou a promessa. Josué estava sendo censurado aqui fora, menosprezado, julgado, mas nem todo julgamento humano foi capaz de invalidar a promessa. E mesmo falando, ele se levantou e passou o Jordão e possuiu a terra. Por quê? Porque antes ele tinha possuído o céu. Não pare de orar. Segure. Deixa eu dizer uma coisa para você, veja. Eu não preciso que você ore em línguas para a gente ter um ápice no culto, para um grande finale. Nenhuma necessidade eu tenho que você ore em línguas. Você precisa orar em línguas. Porque não basta o pastor falar na sua orelha. Eu falo aqui fora, mas cai para você como revelação se você se associar pela fé. E a fé fala. Você entende? Eu não tenho por que fazer você ficar blá, 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 blá. Eu não entendo nada do que você fala.
A não ser que alguém me interpretar, nem você me entende. Mas você precisa. Porque está na hora de Deus falar algumas coisas para você, que vão tirar você do caldeirão que você se enfiou, que vão tirar você da fuga. Deu fuga, Jacó? Deu fuga? Pois eu te trago de volta para a sua terra. Fugiu do quê? Está fugindo da crise familiar, mas é você que vai lá resolver. Está fugindo das dívidas? Pois volte e resolva. Por que quer virar a cara para a esposa e para o marido? Fujão, volte e resolva. Sabe quando você vai resolver? Quando você tiver convicção da voz aqui dentro de você. Não basta ir à igreja, saber as coisas, você precisa conhecer. E você sabe que Moisés conheceu com a presença. Não construa a sua vida, escute, pare um pouco. Não construa a sua vida em torno de uma ida na igreja. Não construa sua vida em torno de uma mensagem, de um sermão. Construa a sua vida em torno da presença. As coisas vão funcionar para nós quando nós ficarmos nesse lugar de inspiração, onde apesar da crise, Deus está falando aqui dentro. Tem muita gente ouvindo Deus aqui fora, isso não é suficiente para nós. Nós precisamos ouvir Deus aqui dentro. E o pastor fala aqui fora, mas entra por revelação para você quando você se associa pela fé. Então por que estamos aqui? Porque precisamos. Eu não preciso que você esteja aqui para me animar, e você não precisa que eu esteja aqui para te animar. Não somos animadores de palco, nem frequentadores de igreja, não somos legalistas religiosos. Nós somos crentes. Nós nos associamos pela fé com a palavra de Deus. E a fé fala. Diga comigo, a fé. Então ore em línguas. Sobe, sobe, sobe para cá, sobe para cá. Eu vou te mostrar algumas coisinhas sobre o fim. Eu vou te mostrar algumas coisinhas sobre o seu próximo ano, que vão mudar a sua perspectiva sobre esses 2 meses, ou sobre 1 mês e meio, ou sobre 40 dias. Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe.
Catarababaixa pra catarababará. Força! Renovo vindo para você. O seu homem interior sendo renovado. Renovado, renovo. Refresh, refresh. Refresco, refresco. Refrigério, refrigério. Refresh, refresh, renovo, renovo. Pega, pega. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o seu descanso. Renovo. Suba na escada, suba nessa escada. Sobe, 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 sobe. Só a bateria, só a bateria. Sobe, 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 sobe. Requete rebocha pra catarabacei. Requete brodará, cachabra catarabás. As impressões estão marcando você sobre o seu mês, sobre o que fazer nessa próxima semana. Está vindo a resposta, está vindo. Veio para Daniel. Ei, Daniel capítulo 9. O rei Dário estava oprimindo o povo, mas Daniel subiu, encontrou uma promessa de Jeremias, saindo do cativeiro. Eu é que sei os planos que tenho ao seu respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Subindo você encontra a sua próxima fase. Subindo você encontra as notas proféticas que vão nortear o seu próximo passo. Subindo você encontra onde gastar, o que comprar, o que fazer. Subindo, subindo. Como vai ser? Sobe, sobe, sobe. Como vai fazer? Sobe, sobe. De que jeito vai ser? Sobe, 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 sobe. Só cata, 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 caixa. Oh, yeah, 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 yeah. Psh, 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 psh. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh. Hey. Ha 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 ha. Ha ha ha. Esse é o descanso. Ha ha ha. Enjoy. Oh, alegria, alegria. Hey, 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 hey. Rejoice. Oh, oh, pequeta pacaca.
Joyful, 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 cheio, alegria cheia. Quando eu subi, eu ouvi um som do céu, era como trombeta. Vem teclado. Quando eu subi, eu ouvi o som do céu, era como trombeta. Era um som. Vem guitarra, vem baixo, vem violão. Quando eu subi, eu ouvi um som do céu, e eu ouvi a voz. E agora eu sou outro. E agora eu sei como me comportar no meio do caos. E agora eu encontrei descanso completo e completo. Porque resta para mim um descanso. Resta para mim um descanso. O que eles não entraram, eu entro pela fé. O que eles não viveram, eu vivo pela fé. Porque eles ficaram, mas eu subi. Eu subi. Eu subi. 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 Higher. 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 Eu subi. E agora eu vejo relâmpagos, eu ouço vozes, como o som de muitas águas. O que é isso? É um rebuliço. É um rebuliço. É a igreja provocando as manifestações. E é Deus dizendo: chegou a hora de mudar as coisas. Chegou a hora de mudar as coisas. Porque você não termina esse ano do jeito que você está. Agora tem uma coisa, sobe. Suporta isso. Suporta. Chega de mimimi. Suporta isso. Sobe. 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 Fique. Psh, 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 psh. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Digno de louvor. Só a igreja, só a igreja. Santo é o Senhor